Estamos novamente aqui com o nosso canal Estudo em Foco Saúde, com mais um assunto, para que você possa compartilhar esse vídeo e deixar aí o seu like, que nos auxilia diante da divulgação dos nossos estudos e possibilita a nossa interação com várias pessoas do segmento e que possibilita, na medida do possível, ajudar todos aqueles profissionais que atuam nesse segmento. Meu nome é Edson Ferreira da Silva, sou advogado, administrador hospitalar e diante de uma série de aulas que estamos descrevendo nesse processo sobre desafios na área de saúde, hoje vamos falar de desafios na área organizacional. Todas as organizações, todas as empresas, as instituições, elas estão afeitas a observar inúmeros desafios e não há de se diferenciar no segmento da saúde. Hoje, quando visualizamos todos os processos de captação de dados, seja ele pessoal ou de empresas, todo o processo é informatizado, desde um processo de apontamento de cartão de ponto, a elaboração da folha de pagamento, do prontuário do paciente, da identificação se houve a coleta de resíduo, da identificação dos procedimentos de ordem de serviço, da interação de aplicativos com o sistema organizacional e de hotelaria dos hospitais. Não podemos deixar também de observar de que se faz necessário, eminentemente, para a atual conjuntura econômica, a avaliação dos custos, a relação custo-benefício, identificar que muitas vezes ser clínico geral não é necessário e não suporta todos os custos. Devemos, em determinado momento, fidelizar os nossos clientes e nos especializarmos diante dos custos e diante da performance da política de suprimentos, até porque toda matéria-prima, todo material que é entregue, seja eles os equipamentos, seja os medicamentos, são de alto custo e a performance muitas vezes de suprimentos é falha, dependendo realmente das questões financeiras para o abastecimento adequado. As queixas são levadas hoje para o Ministério Público, são levados à imprensa, por isso termos necessariamente que observar esse desafio denominado as queixas no serviço de atendimento ao paciente, para que nós possamos realmente identificar e estabelecer os nossos indicadores de desempenho e podemos disparar, obviamente, ao mercado qual é a nossa qualificação e a nossa expertise. Todo o processo de gestão de tecnologia, hoje, dentro dos hospitais, seja na otimização dos processos da inteligência artificial, no uso da robótica, hoje alguns robôs fazem cirurgias, outros processos de formalização de processos, do uso de aplicativos, interagem em si com os processos de vários equipamentos dentro do hospital. Não estamos mais naquela época onde havia um programinha para apontamento, um programinha para fazer a compra, um programinha para poder fazer o lançamento de suprimentos. Hoje, se esses processos e estas tecnologias não se interagirem com o mesmo servidor, com o mesmo processo, vamos ter prejuízos fundamentais. Transformar dados bruscos em informação gerencial é um dos desafios da gestão de tecnologia da informação. Assim, por meio de captação, armazenamento e tratamento de dados, a tecnologia viabiliza a automação operacional e otimiza a gestão interna. Devemos imaginar que todas essas questões de captação de dados merecem hoje um respaldo importante, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, diante das possibilidades até de haver um hackeamento de informações, como já houve em algumas partes dentro dos hospitais, como existe resgate em outros países de informações importantes. A segurança dos dados é dedicar à segurança da informação. Na realidade, cada vez mais torna-se essencial cuidados ao número de ameaças internas, tanto para os clientes, servidores e os processos.
A existência de métodos de monitoramento e análise em tempo real são uma forma efetiva de identificar prováveis ameaças e realizar as correções necessárias a tempo de garantir a privacidade, a estabilidade e evitar prejuízos em seu modelo de negócio. Até porque todos os processos de criação e coletânea de dados são fundamentais para que nós possamos ter segurança e a eficácia desse processo de gestão dos dados captados. A gestão de dados é um conjunto de práticas que controla e administra os dados criados e coletados por uma instituição para que possam se tornar um recurso estratégico para a prestação de saúde. Vide prontuário médico. Esse processo de vários dados perdura por um bom tempo ou um ciclo de vida, desde sua coleta, na origem, até a sua visualização ou descarte desses dados. Devemos imaginar que a avaliação de custos hoje é um desafio importante na organização. Todos os processos viabilizam, de fato, a relação custo-benefício. Quando falamos em custos, estamos avaliando recursos físicos necessários e os custos no esforço humano envolvido, mão de obra. É importante levar em conta todos os custos possíveis, tanto os imediatos, como investimentos, seja ali na estrutura física ou na qualificação de equipamentos, em alguns casos. Quando nós falamos a longo prazo, podemos imaginar até com o processo de capacitação dos nossos treinamentos, a manutenção dos equipamentos, a contratação de empresas terceirizadas para determinadas performances, as quais não somos especializados. Todo esse processo de avaliação faz com que vejamos e tenhamos uma qualificação esperta e específica, vamos dizer assim, para que nós possamos, dentro dessa análise de relação de custos e benefícios, vir à tona quando identificarmos a tarefa a ser desenvolvida e quais são os objetivos a serem alcançados. Na área de saúde, a questão apurativa diverge de outros segmentos econômicos, tendo em vista que inexiste a previsibilidade de demanda em relação aos serviços a serem imaginados. Até porque o paciente que adentra a esse serviço, ele muitas vezes está numa fase de emergência, fase eletiva, fase de consulta ou às vezes até de acompanhamento. Mas a avaliação em si, de todas as características dessa prestação de serviço de saúde, merece uma atenção especial. Até porque é dentro dessa avaliação de custos que devemos imaginar a sobrevivência das organizações. O consumo de saúde é composto basicamente de 3 estruturas diferentes: medicamentos, honorários médicos, auxiliares de serviços multidisciplinares, que é a folha de pagamento em si, e finalmente gasto em hospitalização e tratamento. Não podemos deixar de considerar dentro dessa relação as questões de material e medicamentos, mão de obra e utilidade públicas, que também encontramos as custas referentes ao consumo de energia, água, telefonia e outros processos que imperam dentro desse processo a viabilidade do negócio. Quando falamos de política de suprimentos, deixamos e devemos destacar que é através desse processo que podemos inserir a nossa capacidade de atendimento. Nós não podemos negar de forma alguma algum produto para a sobrevivência da vida. Selecionar os melhores fornecedores através de um processo justo, aberto e transparente, com base na expressão de necessidades funcionais e em critérios relativos à especificação técnica, qualidade, prazo, custos e compromissos contratuais. Não é aquilo que estamos precisando de um produto diferenciado para atender aquele ou aquele. Precisamos ter os produtos e medicamentos, seja eles instrumentais, seja ele estrutura física, seja mobiliário, de maneira adequada para a satisfação do cliente. Toda política de suprimento requer de tal sorte a identificação da matéria-prima, sua produção, a especificação, a distribuição, até mesmo o atendimento ao cliente, para que a gente possa ter uma estratégia para o planejamento de produção e dos materiais a serem adquiridos. Aí, através da criação de pedidos adequados, diante do comprometimento do usuário com os pedidos de maneira quantitativa e qualidade, a aprovação de produtos através de uma análise pré-feita, ou seja,
se vamos adquirir um produto para a área de limpeza, nada mais certo do que consultar o pessoal da limpeza se aquela cera, se aquele pano, se aquele rodo serve para aquela atividade. Muitas vezes gastamos dinheiro ou inserimos alguns produtos que muitas vezes nem serão utilizados na atividade. Devemos especificar como é que vai ser feita as compras, como é que é feita a apuração de dados, quando da celebração dos contratos, quais são os termos e as condições que serão pactuados entre as partes, como é que vai ser entregue essa mercadoria fracionada, bilheteira, contêiner, caminhão, caminhãozinho, como é que vai ser feito todo esse processo, avaliando as 3 etapas, desde o pedido, preço e entrega, para que a gente possa posteriormente prestar conta aos nossos superiores, ou até mesmo ao Tribunal de Contas, para dar uma transparência de todo o processo diante dessas situações. Quando falamos ainda da questão de suprimentos, devemos imaginar que dentro da academia de suprimentos há a questão da produtividade, do preço, da qualidade e da pontualidade. Uma boa gestão de suprimentos garante maior eficiência, redução de desperdício e fornece informações mais assertivas a respeito de novas aquisições para o nosso estoque. No caso de hospitais, especificamente, essa gestão ainda é responsável por garantir a segurança e a integridade da saúde dos pacientes. Somos corresponsáveis em inserir produtos dentro dos hospitais, para que eles não possam prejudicar o paciente ou terceiros, seja na questão do medicamento, seja na questão de outros produtos que ficam à disposição destes. Todo o processo de política de suprimento está adequado a uma questão de monitoramento de transporte e a distribuição desses suprimentos, um bom relacionamento com os fornecedores, controle de estoque de medicamentos, capacitação dos profissionais de saúde para que possam saber como usar o equipamento sem desperdício. Podemos também identificar a mensuração desses resultados das situações supracitadas para que a gente possa identificar se essa política de suprimento está adequada ou não. Todo esse processo ainda requer uma demanda importante, porque ela pode extrapolar a unidade física ou a unidade externa para queixas que deverão ser levadas a público. Aí o porquê da existência de determinadas apurações importantes para a sobrevivência das organizações. O serviço de atendimento ao paciente é uma das coisas que nos chama a atenção. O SAC, como é conhecido, Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo Código de Proteção ao Consumidor, ele tem uma atividade importante de mensuração de qualidade, de responsabilidade. Para as atividades de saúde, sugerimos que esse atendimento ao consumidor seja atendimento ao cliente, até porque nós atendemos o cliente, deitado ou em pé, para que ele possa, na realidade, obter a nossa especialização na qualificação de serviços de saúde. Esse processo nada mais é do que tirar a dúvida do cliente, dar sugestões, obter informações e resolver problemas relacionados à instituição. Para outros segmentos, o serviço de atendimento ao paciente, o serviço de atendimento ao consumidor, permite que se conheça melhor o seu público, quais são as suas dores, receba os seus feedbacks e assim trabalhe para consertar possíveis lacunas nos serviços, produtos ou até mesmo no atendimento. O serviço de atendimento a cliente, dentro da nossa expectativa, nem todos os segmentos são obrigados a ter um SAC, mas é obrigatório e tem regras definidas por lei. Existem serviços de atendimento ao cliente na área de energia elétrica, da telefonia móvel, televisão por assinatura, planos de saúde, aviação civil, empresas de ônibus interestaduais, seguradoras, bancos, financiadoras, operadores de cartão de crédito e consórcio. Por essas razões, na área de saúde, face aos cumprimentos adversos e interativos, é necessário, de tal sorte, o serviço de atendimento ao cliente. As reclamações dirigidas ao SAC devem ser resolvidas no máximo em 5 dias úteis, a contar do seu registro, e nós devemos capitanear e descrever que recebemos essa queixa, se possível com protocolo, incluindo a data e horário do atendimento da queixa ou até mesmo do elogio. Ademais, não se deve confundir com ouvidoria. Ouvidoria, ela define e dispõe quais são os seus direitos, tanto do cliente como do cidadão, quais são os direitos dos consumidores, de usuário,
faz com que a gente possa identificar o que são os produtos, o que são os serviços, esclarecimento com relação a essas qualificações, para que elas possam subsidiar o serviço de atendimento ao cliente. Todo o processo ele ainda requer, dentro desse serviço de atendimento ao paciente, uma qualificação importante. Por quê? Para o segmento da saúde, a diversidade de pontos e dores segue uma amplitude de compromissos de várias pessoas e envolve as equipes multiprofissionais. O produto não possui devolução e consome-se de imediato, médio ou a longo prazo, desde o início ou fim da vida de um ser humano. O segmento da saúde, além de ter conceitos básicos de serviço, agrega conforme aos usuários conforto, aos familiares e reflete uma concepção de humanização e respostas importantes para a qualidade do serviço desenvolvido. Não podemos deixar de forma alguma de visualizar os indicadores. Aqui está alguns pontos importantes. A taxa de ocupação. Esse indicador envolve a questão do cálculo do número de pacientes dia e o número de leitos dia do prestador de serviço de saúde em determinado período. Esse dado avalia quanto tempo o paciente permanece na instituição, propiciando mensurar a eficácia dos procedimentos clínicos. Outro indicador importante é o indicador de desempenho. A duração de internação, nesse ponto, avalia-se quanto tempo o paciente permanece na instituição, sendo estes dados interessantes para medir a eficácia dos procedimentos clínicos adotados nos atendimentos. O indicador de desempenho mostra também o compromisso da instituição no que se refere aos níveis de infecção hospitalar, o levantamento de dados para identificar quantas e quais são as infecções adquiridas no ambiente hospitalar. Essas informações auxiliam na elaboração de ações de prevenção de incidentes e riscos biológicos, tanto para o público interno, tanto como para o público externo, quiçá para o desenvolvimento profissional e a necessidade de capacitação dos profissionais com relação a esse tipo de indicador. Os indicadores também refletem um desempenho importante no fato de que a taxa de readmissão, quando esse funcionário após a alta, tenha que voltar ao hospital. Nesse item, detecta-se a informação sobre pacientes que precisam ser reiterados ou tiveram que fazer procedimentos não previstos após a alta, ou seja, mostra aí a eficiência do nosso atendimento, das equipes multidisciplinares, para que nós possamos dar qualidade ao nosso atendimento e à prestação de serviço de maneira adequada. Os indicadores mostram, de fato, de que é importante que haja uma avaliação do tempo de espera do paciente. Esse indicador é importante para que seja mensurada a satisfação dos pacientes em relação ao serviço da instituição e ajuda na criação de ações para diminuir esse gargalo na assistência. São pontos que a organização deve acolher para que ela possa analisar friamente a satisfação do paciente, a satisfação do cliente. Isso torna um indicador de sobrevivência da entidade, pois mede a felicidade e o reconhecimento do usuário e sua família com relação à assistência médica recebida. É por isso que trabalhamos com esse foco, desempenhamos de tal sorte que estratégias de desenvolvimento institucional são fundamentais para o serviço de saúde, que devemos envolver as nossas lideranças para alcançar os objetivos. E ficamos aqui à sua disposição, através do e-mail dredson@estudoefocosaude.com.br ou através das nossas próprias mídias, que estão aí à disposição. Deixe o seu like dentro do nosso canal para que a gente possa estar visualizando os seus compartilhamentos, e estarmos satisfeitos com a nossa tarefa de estarmos atendendo e estarmos multiplicando os nossos conhecimentos e experiências a todos aqueles que atuam na área de saúde. Muito obrigado e esperamos você. Até a próxima.